Pessoal, tudo beleza? E aí? Espero que aqueles que tenham conseguido participar, né, do nosso encontro na quinta-feira passada tenham curtido aí esse primeiro contato, né? Não, como eu expliquei naquela oportunidade, nós não vamos ter aulas síncronas, né, aquela que acontece todo mundo junto, né, como aconteceu na quinta-feira passada, com muita frequência, em virtude aí das condições tecnológicas, das dificuldades de alguns colegas, né, e também porque esse tipo de aula online, né, síncrona, ela muitas vezes não nos permite, por exemplo, um foco maior em termos de concentração e, consequentemente, as pessoas podem ter uma perda maior de acompanhamento, né? E aí a nossa opção então é pelas alternativas assíncronas, ou seja, aquelas que podem acontecer a qualquer momento. Você pode ir lá e assistir de novo, né, a videoaula como essa, que eu vou começar hoje aqui com vocês, tá bom? O tema de hoje, então, pessoal, é competência. Esse é um tema muito importante, tá? Muito caro para a administração de pessoas, para o nosso componente curricular aqui. É algo que até o final do ano vocês vão perceber que no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestres eu vou resgatar muitas e muitas vezes, né, esse conceito. Então é importante que vocês entendam bem o que é competência e, a partir desse entendimento, né, no decorrer das aulas, quando eu retomar, né, essa expressão, esse termo, né, esse vocábulo, vocês tenham uma compreensão adequada, né, do que significa e da importância dele para os conteúdos que vão ser apresentados aqui em administração de pessoas. Tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, né, afinal de contas teve algumas pessoas que infelizmente não estiveram conosco na quinta-feira, eu sou o professor Rogério Tadeu da Silva, né? Como tem um monte de Rogério aqui no Campo São Roque, eu sou o primeiro, tá? Eu sou original. E, e, e as pessoas costumam me chamar de Tadeu, né, para distinguir do Rogério de Souza, aí chamam ele de Souza, e distinguir do Rogério Tramontano. O Rogério de Souza é professor de Sociologia, o Rogério Tramontano é professor de Física e chamam-no de Tramontano. Aí acaba que não tem mais Rogério, né? É o Tadeu, o Souza e o Tramontano. Mas tudo bem. O importante é que eu sou o original. Pessoal, aí também está o meu e-mail, né? Quando vocês tiverem a necessidade de conversar comigo, além do Moodle, né? No Moodle vocês podem escrever no fórum de dúvidas, vocês podem mandar mensagem privada, né? Tem como mandar pelo Moodle. Creio que vocês já fizeram aquele curso de ambientação, né? É muito importante. Quem não fez, por favor, faça, tá? E é óbvio, né? Eu quero outra alternativa. Outra alternativa, mando um correio eletrônico ou, né, como o pessoal gosta muito de palavras inglesas, né, um e-mail para mim, tá? Então tá ali, ó, Rogério Tadeu, tudo junto, minúscula, sem separação, sem ponto, sem espaço, sem acento também, né? Rogério Tadeu, @ifsp.edu.br, tá legal? Então vamos lá. Competência. Pessoal, normalmente essa aula é muito mais divertida presencialmente, tá? Mas fazer o que, né? A pandemia nos impede de estarmos juntos, então eu vou tentar aqui passar de forma objetiva o recado, tá? E aí, oportunamente, né, se a gente tem a esperança aí da vacinação, quem sabe no terceiro, no quarto bimestre nós possamos estar juntos presencialmente lá na sala de aula no Campo São Roque, e aí a gente pode interagir, né, de uma forma diferente, tá legal? Vamos lá. Então, competência é algo que foi emergindo, né, enquanto conhecimento, a partir da realização das coisas, né? Então as pessoas iam realizando as coisas e, conforme elas realizavam, você percebia que algumas realizavam melhor do que as outras, né? Ou mais rápido do que as outras, ou de uma forma que era mais satisfatória do que as outras, né? Isso não significa que as pessoas sejam piores ou melhores, tá? Que não se trata de você comparar os indivíduos, se trata de comparar o trabalho, né? Então existem pessoas que realizam trabalhos de forma magnífica. Então, por exemplo, se você pedir para eu desenhar, vocês vão ver que eu desenho tão bem quanto o Leonardo da Vinci, né? Quanto o Michelangelo.
Eles vão olhar e falar, nossa, o professor devia ser um artista. Brincadeira, pessoal. Tem pessoas que desenham maravilhosamente bem. Aí você bate o olho, né, e fala, nossa, que firmeza de traço, que competência, né, de traduzir aquilo que viu, né, para o papel. Então algumas pessoas, elas têm muita competência para desenhar, outras têm competência para cantar, para tocar uma música, outras têm competência para fazer cálculos matemáticos, outras têm competência para raciocínios lógicos, outra para raciocínios abstratos. Então todos nós, né, de uma forma bem distribuída, temos competências, né? E aí, no conjunto da obra, ou seja, juntando todos os seres humanos, nós somos muito bons, né? Agora, individualmente, separados, nós não somos perfeitos e nós não somos tão bons assim, né? Sozinhos, muitas vezes, não conseguimos fazer uma série de coisas, né? Bom, com o passar dos anos, essas pessoas que iam se destacando, elas acabam sendo objeto de estudo, né? Por que alguém desenha melhor do que a outra? Por que alguém canta melhor do que a outra? Por que alguém consegue abstrair melhor do que a outra, né? Que prefere calcular, por exemplo? Então, nós desenvolvemos essa ideia da competência, né? Esse conceito da competência. Quando alguém domina a realização, né, de uma tarefa, de uma atividade, né, quando ele realiza, né, de uma forma satisfatória ou no nível de excelência muito além até às vezes do esperado, nós dirigimos a essa pessoa essa expressão, ela é competente. Então, o que é competência? Então, isso é importante, nós precisamos entender, porque aqui em administração de recursos humanos, que é a área, né, que nós vamos estudar aqui nesse componente curricular, cujo nome é administração de pessoas, isso vai ser muito importante. Né, porque quando nós contratamos, por exemplo, uma pessoa na organização para trabalhar numa empresa, ela precisa reunir algumas competências, porque se ela não tiver aquelas competências, provavelmente ela não vai dar conta do serviço, e aí vai prejudicar a minha empresa, vai prejudicar o meu negócio, vai dificultar a realização, né, daquela atividade que a organização precisa entregar para a sociedade, tá? Muito bem. Então, como eu dizia, né, quando a gente fala atualmente, né, aqui é bom a gente tomar cuidado, né, não é hoje, né? É um atualmente um pouquinho mais ampliado. Então, ali, desde a década de 1970, então os anos 70 do século XX, então século passado já, essa expressão já era muito importante na nossa área de administração de recursos humanos. A competência surge, emerge com muita força, como um conceito que precisava ser valorizado. Aliás, reconhecido num primeiro momento e depois valorizado, tá? Ou, como nós preferimos, né, usar os RRs, reconhecido e recompensado. R de reconhecido e R de recompensado, por isso RR. E aí, precisamos então, né, ter clareza disso. E mais do que clareza, nós precisamos que essa referência ela seja válida em qualquer lugar. Então, se você for para a Europa, o que é competência? Não pode ser uma coisa diferente daquilo que é entendido como competência nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na China, ou na Austrália. É importante que haja uma certa uniformidade na compreensão desse conceito. Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir a expressão construto. O que é competência? A competência é um construto. Por que um construto? Porque ele foi construído por várias pessoas, por vários pesquisadores, né? E como construto, ou seja, como algo que foi construído por várias pessoas, por vários pesquisadores, ele tem uma forma que as pessoas aceitaram e resolveram que aquela forma, né, aquela construção, ela seria então aceita, né, no meio científico. Tá? Essa construção ela é científica, inclusive. Tá bom? Vou falar depois um pouquinho de ciência, vocês vão entender melhor a importância disso. Muito bem, então tá aí uma possibilidade. Professor, eu vi no dicionário de um jeito diferente. Eu peguei um livro na internet, eu vi de um jeito diferente. Eu peguei um livro aqui que o meu pai tem na biblioteca aqui, estava escrito diferente. Pessoal, muitas vezes as palavras, como elas vão ser utilizadas para uma definição, elas podem variar, tá?
Mas a essência delas é a mesma. Quando você observar e analisar a definição do dicionário, dos livros, da aula aqui do professor Rogério Tadeu, as palavras podem ser diferentes, mas a essência é muito próxima e você vai muito provavelmente perceber que existem elementos que são muito comuns e esses elementos comuns é que dão de fato, né, que caracterizam de fato o construto, né, da competência, tá bom? E eu gosto dessa definição que eu estou deixando aqui para vocês, porque ela dá conta também dessa aula, né? Eu vou fazendo, vocês vão perceber que eu vou pegar cada uma dessas partes aqui desse texto e vou explicando cada uma delas para ficar bem claro a essência do que é a competência, tá? Depois, lá no futuro, quando vocês forem perguntados, o que é competência? Vocês podem dar as palavras que vocês bem entenderem, mas provavelmente, né, mesmo que as palavras que vocês usem sejam diferentes das que eu uso, daquelas que estão no dicionário ou nos livros de administração, as suas palavras não vão estar distantes, elas não vão destoar, elas não serão tão díspares, né, a ponto de ficar distante daquilo que é a essência que eu espero, né, que ao longo aqui dessa aula e da próxima aula, tá? A gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula, que vocês consigam entender e consequentemente assimilar, tá bom? Então, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Pessoal, aqui eu só vou fazer uma ressalva. Atitude não é exatamente a atitude. A expressão talvez melhor, né, seria reações comportamentais. Mas aí por que a gente mantém a atitude e não substitui, né, por reações comportamentais, né? Por causa do chá. Porque o chá, pessoal, é uma forma de você nunca mais esquecer, né? Então existe um componente de entrada, né, tá ali na continuidade, que representa seu componente de entrada. Então, existe um componente de entrada, tem uma subdivisão aí do construto, né, dessa construção, né, do que significa, do que é, da definição de competência, que nós entendemos que são as entradas, aquilo que vai sendo assimilado pelas pessoas, que também é subdividido em 3 partes, que são os conhecimentos, habilidades e essas reações comportamentais. Mas a gente utiliza, né, a expressão, a palavra, o vocábulo atitude para justamente aproveitar o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude, e ter aí essa sigla, né, o chá, e a partir disso você nunca mais esquece. Bom, então eu sei que a entrada, né, da competência é o chá. O que é chá? Bom, chá é conhecimento, habilidade, atitude. Mas eu gostaria muito que vocês lembrassem que não se trata exatamente de atitude, se trata de reação. Como as pessoas reagem, né? Como as pessoas reagem, né? Um vendedor reage quando ele recebe um cliente mal educado. Como um professor reage quando ele recebe um estudante com muita dificuldade de interpretação de texto. Então, se trata, na verdade, dessas reações comportamentais. São elas que compõem, né, o construto, né, que compõe aí aquilo que nós entendemos por competência, tá bom? Mas fica fácil, né, se você lembrar que a atitude, na verdade, é a resultante dessas reações comportamentais, então fica fácil de você juntar com conhecimentos, com as habilidades, para entender que essa é a parte que nós vamos também subdividir como a entrada, como aquilo que entra. Por que porque entra? Porque é aquilo que as pessoas aprendem, né? Sim, elas aprendem conhecimento, elas aprendem, né, e, melhor dizendo, desenvolvem habilidades e elas adquirem, né, comportamentos. Tá bom? A gente vai depois detalhar cada um deles. Tá bom? Hoje, né, nessa videoaula, eu vou detalhar um pouquinho mais conhecimento. Mas a gente vai depois falar das outras partes também, tá bom? E o importante, ela pode ser assimilada, tá? Isso é muito importante porque nas organizações a gente não pode abandonar a ideia de que as pessoas são capazes, e aí a capacidade, né, de aprender, tá? Eu vou terminar essa leitura e vou fazer uma distinção entre competência aliás, não, hoje não. Eu farei, né, em breve uma distinção entre competência e capacidade, tá? Hoje não, vou aproveitar e transformar isso num exercício aqui para nós. Aí eu vejo se vocês entenderam ou não o que é competência. Bom,
E tudo bem, eu tenho ali conhecimento, habilidade, né? Tem algumas reações comportamentais, tá, e daí? Bom, daí que você tem que mobilizar isso tudo, você tem que mobilizar os conhecimentos, mobilizar as habilidades. Eu vou usar a palavra atitude, né? Mas lembrando que eu estou me referindo às reações comportamentais, tá bom? Vou mobilizar essas atitudes para realizar uma atividade. Então você é um médico, então você aprendeu lá como faz uma cirurgia, por exemplo. E aí você teve que adquirir algumas habilidades, como por exemplo destreza para fazer uma incisão, né? E você vai ter que ter algumas reações, né? Aconteceu uma hemorragia, então como é que você se comporta diante de uma adversidade, como seria uma hemorragia em meio a um processo cirúrgico? Então todas essas coisas você assimilou, mas elas precisam ser entregues, né? Imagine que você, né, aprendeu lá como reagir a uma hemorragia, mas ali durante a cirurgia você trava, né? Você entra em pânico. Mesmo você tendo treinado lá atrás, na faculdade, ter feito junto com outros médicos, ali é que no momento você travou, né? E aquela pessoa que está sendo operada, né, que está ali sob seus cuidados na mesa cirúrgica, corre risco de morrer. Então vejam que é muito importante, além de ter conhecimento, além de ter habilidade, além dessas reações comportamentais, né, das atitudes, é importante entregar. Né? Você tem que entregar, você tem que mobilizar tudo isso para que, de fato, a sua, o seu trabalho, né, ele tenha um bom resultado, ou algum resultado. Né? Porque às vezes pode não ser bom, mas algum resultado tem que ser entregue. Por isso que nós chamamos essa parte, esse componente de saída, que compõe esse construto da competência, nós chamamos de entregas. Simplesmente de entregas. Bom? Muito bem. E aí? Bom, e aí que então a competência, ela obrigatoriamente tem dois componentes, de entrada e de saída. Aqui, veja, eu estou destrinchando aquilo que está no slide anterior, tá bom? Então nós temos três subcomponentes de entrada, que a gente vai aí para facilitar a nossa lembrança, né, para ajudar a memorizar. Nós vamos falar que é o chá, conhecimentos, habilidades, atitudes. Aí eu vou explicar cada um desses subcomponentes, tá bom? Mas basta isso? Não. Inclusive, até faço um alerta. Existem, infelizmente, na literatura, existem alguns livros que são muito antigos, né? Ou não são completos, tá? Então pode ser por um problema de antiguidade, ou pode ser um problema de não estar completo, né? De estar faltando, né, elementos, que resume a competência ao chá. Fala que competência é igual ao chá. E não é verdade. Não basta. Também tem que ter o componente de saída, que são as entregas. Tem que ter os dois componentes, as entradas e as saídas. Não basta também só ter entregas. Ele entrega muito resultado, né? Mas ele não sabe explicar, ele faz as coisas de qualquer jeito. Então, é importante que, para que alguém seja considerado competente, é importante que aconteçam, coexistam os dois componentes, de entrada e de saída, tá bom? Que é o que eu escrevo agora aqui para vocês, né? Sem os dois componentes não existe competência. Ah, professor, tem uma pessoa que conhece muito, é muito hábil. Ela pode ser uma profunda conhecedora do assunto, ela pode ser muito habilidosa. Mas para ela ser competente, há a necessidade das reações, há a necessidade das entregas. Se eu não avaliar as reações, se eu não avaliar as entregas que ela oferece a partir do desenvolvimento de um trabalho, eu não tenho como afirmar que ela é competente ou não. Tá legal? Muito bem. E aí, vamos começar então a detalhar um pouquinho aqueles subcomponentes da entrada. E eu vou começar pelo conhecimento, até porque o conhecimento é algo que está, né, presente todos os dias nas salas de aula. Né? Quando você vai para a escola, você vai para quê? Para adquirir conhecimento. Né? Não só conhecimento, mas o conhecimento é a essência. Né? Ele é o alicerce mais importante do processo de ensino e aprendizagem. Quer dizer, o processo educacional ele tem como um dos seus principais, não único, mas um dos seus principais, né, talvez até o mais importante alicerce, é justamente essa parte aqui esse subcomponente, né, de entrada da competência,
que nós conhecemos como conhecimento, tá? Pessoal, a definição de conhecimento, de novo, se você pegar o dicionário, se pegar livros, né, principalmente livros da área pedagógica, né, de pesquisadores da área da educação, aí vocês vão ter definições mais completas, mais complexas, mais bem elaboradas, né, e até mais adequadas do que essa que está aqui. Ah, professor, então essa definição que você colocou aqui é inadequada? Se for prestar um concurso, por favor, essa resposta não é satisfatória. Tá? Seria necessário vocês buscarem uma resposta mais científica, né? Mas para nós aqui, para o nosso componente curricular, para a formação de vocês, né, técnica em administração, que é uma formação de nível médio, considerando o uso que nós fazemos, né, dessa definição, né, de conhecimento, é satisfatório o que eu coloquei aqui, é suficiente. Satisfatório não, é suficiente para nós, aqui para administração de pessoas. Então, conhecimento é o conjunto de informações registrado, conjunto assimilado, conjunto usado pelas pessoas. Então, veja que, quando eu falo de conhecimento, eu falo sim de uma série de informações que, enquanto ser humano, ao longo da vida, nas escolas, enfim, no trabalho, eu fui tendo contato com essas informações, eu as assimilei, eu tive contato porque elas estavam registradas, é importante saber disso, né? Ah, professor, mas tem gente que aprende vendo o outro. Tá, é um registro. O outro não é um livro, o outro não é um caderno, mas ele é um registro do conhecimento, né? E de repente ele está fazendo a transferência daquele conhecimento por meio da prática. É muito comum isso, inclusive, né? Quantas pessoas aprendem a cozinhar vendo a mãe, vendo a avó cozinhando, o pai, o avô cozinhando, né? Quantas pessoas aprendem a erguer uma parede, né? Um pedreiro, por exemplo, pessoas começam como um servente de pedreiro, ajudante de pedreiro, e aí eles, por observar ali o pedreiro, eles não estão na escola, o pedreiro não tem uma lousa explicando como é que faz, mas ali, pela observação, ele aprende. Veja, essa assimilação, né, de conhecimento que se dá por ver o outro fazendo também é um registro. Por isso que muitas vezes vocês vão ver uma série de esforços para defender, né, aproveitando que ontem foi comemorado, porque o dia, né, se chama Dia do Índio, mas os povos originários, né, os indígenas, eles têm se esforçado muito por mudar esse nome, né, passar a ser um dia de resistência, né, dos povos originários, de resistência indígena. Então passaria a ser um dia de luta, não de comemoração, né? Então, aproveitando isso, por que existe esse esforço por preservar a cultura indígena, principalmente daqueles povos que não chegaram a evoluir para um modelo de registro mais formal, né? Então as histórias são transmitidas oralmente, a língua é transmitida oralmente, porque não existem livros, não existem registros escritos, né? Então, por causa disso, porque se eu perder esse registro, né, vivo, que transmite pela oralidade uma história, uma língua, morre. Esse conhecimento some, ele deixa de existir. E é por isso que lá no passado muitos povos se esforçaram em transformar esse registro vivo, né, muitas vezes baseado na oralidade e no visual, né, no você ver a pessoa fazer para aprender. Eles passaram a registrar isso de alguma forma, desenhar nas cavernas, né, depois evoluir esses desenhos para uma linguagem que era ainda muito icônica, né, usando ícones, usando gravuras, né, como é o caso dos hieróglifos, até chegar num modelo como é o nosso, né, baseado no alfabeto, né, nessa codificação de caracteres que, pela junção, né, dessas letras, dão forma a uma palavra, e essa palavra ela é carregada de significado, né? Então você tem o signo e o significado, vocês provavelmente viram isso lá em língua portuguesa. E aí você começa então a ter um registro diferente, porque aí quando eu escrevo um livro e eu deixo as informações registradas ali, isso pode ser transmitido
por muitos e muitos tempos. Há pessoas que nem me conheceram, mas me estudaram. Né? Quem poderia ter dito isso? Aristóteles, por exemplo. Ninguém conheceu Aristóteles, mas todo mundo consegue aprender com ele, lendo os livros que ele deixou registrado. Né? Agora, o livro em si, o registro em si é conhecimento? Não. Então, o livro, um artigo de uma revista científica, ele é um registro, mas ele não é o conhecimento em si. Ele nada mais é que um conjunto de informações. Para que seja conhecimento, tem que ir para além desse conjunto de informações registradas. Você precisa assimilar isso. Você tem que aprender. De nada adianta você carregar a tabuada no bolso. Ah, tem aqui a tabuada no bolso, né? Aí você desdobra lá o papelzinho e tem tabuada do 1, 2, 3 até o 10. Isso não é conhecimento. Ali você tem um conjunto de informações que está, né, registrado, mas só vai ser conhecimento a partir do momento que você assimila. Por isso que lá atrás a gente memoriza, a gente decora a tabuada, né? E usa. Porque também não adianta nada você assimilar e não usar, né? Aí você aprende lá a tabuada do 7, só que na hora de executar uma conta, né, numa prova aqui do ensino médio, ou num vestibular, ou no Enem, ou num processo seletivo para trabalhar numa organização, né, numa empresa, você, ao invés de fazer uso daquilo que você memorizou da tabuada, você faz o processo mais antigo, né, aquele que se aprende lá quando ainda é muito criança, né? Ah, 7 vezes 3. Ah, 7 vezes 3 é 7, mais 7, mais 7. Aí você soma 7 mais 7, 14, com mais 7, 21. Veja, então você não usou. E se você não usou, não é conhecimento. Então é importantíssimo que quando alguém fala assim 7 vezes 6, você fala 42 sem pensar. Né? Por quê? Porque você memorizou. Então você assimilou aquele conhecimento, a tabuada, e usa. Né? E aí você não fica perdendo tempo em somar o 7 6 vezes, né? 7 mais 7 mais 7. Entenderam? Se não usar, não é conhecimento. Então eu preciso que esse conjunto de informações esteja registrado, ele seja assimilado e ele seja usado pelas pessoas. Se tiver essas 3 características, é conhecimento. Se não tiver uma delas, não é conhecimento. E é óbvio que aquilo que é assimilado também é transmitido, né? É transferido. Se você aprendeu a tabuada, você pode ensinar alguém. Né? Bom, o conhecimento, ele não surgiu do nada, né? Assim, ele é espontâneo. O começo é espontâneo, né? Pum. O filósofo ateniense Sócrates, ele dizia que o conhecimento, ele nasce do espanto. Né? Você se espanta com alguma coisa, aquilo te chama a atenção, e aí você, por conta desse espanto, né, por conta daquilo que atraiu a sua atenção, você vai lá e tenta entender, né, tenta descobrir o que é. Você vê um pássaro muito bonito e fala, nossa, que pássaro é aquele? E aí você começa a observar e procura saber sobre aquele pássaro. Né? Óbvio que lá no passado não tinha Google, né? Então eles precisavam observar ao vivo e a cores, né? E acompanhar e ter paciência, né? E aí registrando que ia descobrindo aquele pássaro. Não tinha celular para ficar tirando foto, então provavelmente eles tinham que desenhar, eles tinham que buscar na natureza cores, né, que pudessem ser traduzidas, né, daquela espécie, daquela ave que ele estava observando. O canto desses pássaros, não tinha o celular para ficar gravando o canto, então eles tinham que procurar reproduzir isso com assobio mesmo, né? E muito provavelmente isso foi demorado, né? Muito demorado. E ele sabe disso. Né? O conhecimento que chega hoje para nós nos livros, ele foi construído ao longo de vários séculos. Mas então ele foi elaborado, construído ao longo de vários séculos a partir justamente dessa interação do ser humano com o seu meio. Interagindo com o meio, ele foi desenvolvendo esses conhecimentos. Mesmo a matemática, né? Por que surgiu a matemática? Bom, eu precisava contar, né? Quantos filhotes de ovelha eu tenho, quantas cabeças de boi eu tenho, e qual o tamanho, né? Qual é a área onde eu plantei batatas. Enfim, foi essa interação com o meio que foi cobrando, foi exigindo do ser humano soluções que facilitassem e permitissem ao ser humano
fazer as coisas mais rápido, de uma forma mais bem elaborada, né? E aí, consequentemente, esse conhecimento ele favorecia isso, ele fazia com que as pessoas dominassem melhor aquela tarefa, aquela atividade, consequentemente faziam melhor. Aí as pessoas viam, puxa, ele está fazendo melhor do que eu, por que ele está fazendo melhor do que eu? E aí eles começavam a aprender e disseminar esse conhecimento, e de repente todo mundo estava fazendo o parecido. Foi assim que nasceu tudo, né? A agricultura, a arte, as religiões e assim por diante, tá? Então, essa interação do ser humano com o meio, ela pode se dar, ela pode ser mediada por uma percepção intuitiva ou sensorial. Eu vou começar pela sensorial. Eu coloquei ali em ordem alfabética, né? Intuitiva e sensorial, mas eu vou começar pela sensorial porque ela, de verdade, é a mais primitiva, né? Até porque quando você é bebezinho, você não lembra disso, eu também não. a, a nossa interação, as nossas primeiras interações com o meio, elas são mediadas exclusivamente pelos sentidos humanos. Né? Então as crianças, os bebezinhos interagem com os seus pais por meio do olhar, por meio do toque, né, da audição, né? No caso, né, da amamentação, né, do paladar. Então nós estamos falando dos sentidos humanos. Então os sentidos humanos são o elemento mais primitivo, os primeiros, né, originais, em termos de interação do ser humano com o meio, tá? Então é muito importante, pessoal, lembrar que essas interações sensoriais, elas são importantes. E, e foi por meio delas que tudo começou. Porque no conhecimento, na construção do conhecimento, também foi o sensorial que prevaleceu no primeiro momento. Nossos ancestrais mais antigos, mais remotos, né, do passado mais remoto possível, eles não tinham raciocínio lógico-matemático como nós hoje. Qualquer um de vocês hoje tem um raciocínio lógico-matemático muito superior a de um ancestral nosso, que não tinha contato com a matemática. Né? Porque isso foi desenvolvido ao longo da existência humana, ao longo de vários séculos. Mas todos nós, desde o nosso antepassado mais ancestral até hoje, ouve, né, vê, sente, cheira. Né? Então, nesse sentido, nós somos iguais. Né? E foi a partir disso que foi se construindo os conhecimentos. Então, não podemos abandonar a percepção sensorial. E nós temos que respeitar, sim, os nossos sentidos humanos. Mas nós evoluímos, aí sim uma evolução, né? Então a partir da experiência sensorial, né? Da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, nós passamos a intuir. Intuir aqui não é o sexto sentido que se fala por aí, que é senso comum, né? Ah, a pessoa tem intuição, né? Ah, a pessoa consegue ver coisas que... Não, não é isso, né? Eu respeito as pessoas que acreditam nisso, isso envolve às vezes até fé, mas quando eu falo aqui no intuir, é no sentido aí, vamos dizer assim, do pensamento, do pensar, do raciocinar. Então, intuir é você mobilizar sua capacidade cerebral, né? Essa capacidade que é do ser humano, muito característico da nossa espécie animal, dos seres humanos, do Homo sapiens, sapiens sapiens, né? Que consegue desenvolver pensamentos. Isso é intuir. Então você olha para uma criança e fala, você consegue intuir que ela tem pai e uma mãe, né? E a partir de algumas características físicas dessa criança pode intuir, por exemplo, que um dos pais é loiro, que um dos pais tem olhos azuis, porque você não viu o pai, não viu a mãe, mas você consegue pensar e a partir desse pensamento encadear ideias que lhe permitem, né, chegar a algumas conclusões a partir da observação, né, daquilo que você vê, né, da observação visual. Então notem que nós temos essas duas formas. O sensorial é puramente o contato, né, a manifestação do sentido humano. Mas a partir desse sentido humano você pode começar a construir pensamentos, a desenvolver linhas de raciocínio. Então você começa a intuir, tá bom? É óbvio que quando a gente começa a intuir, nós evoluímos muito no conhecimento, porque nós aprimoramos aquilo que vimos, tá? E essa percepção, seja ela intuitiva ou sensorial, ela pode provocar no ser humano pensamentos, ideias, né?
ou sentimentos, algumas emoções. Então, dependendo da forma como se analisa a percepção, então eu vejo uma criança e aquilo me comove, né? E me emociona, e eu me lembro de quando eu era criança, e aí bate uma saudade, e às vezes até choro, né? Então, a minha reação, né, a forma como eu analisei aquela visão de uma criança, ela foi emocional, porque ela despertou os sentimentos, saudade, boas lembranças ou malas lembranças, enfim. Ou eu, como eu falei para vocês, eu posso analisar essa percepção de uma forma racional, né? Eu posso observar, puxa, aquela criança ela está bem nutrida, né? Provavelmente ela é bem alimentada pelos pais dela. Nossa, aquela criança tem uma pele mais escura, então provavelmente ela tem uma ascendência africana, né? Em algum momento, algum ancestral dela é africano. Quer dizer, eu posso então fazer alguma coisa mais de pensamentos, né? De trazer ideias, tá bom? Agora, não basta, né, como eu já falei para vocês, não basta perceber e analisar. Para ser conhecimento, há necessidade de três coisas: de registro, como acontece no caso dos livros, mas não é só livros, tá bom? Existem diversas formas de se registrar, inclusive o registro vivo, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, aquela pessoa é a memória viva. Por que ela é a memória viva? Bom, porque ela lembra dos fatos históricos, mas ela não registrou. Aí no dia que ela morrer, as histórias vão com ela, né? Mas é um registro? É um registro vivo. Mas tem que registrar, né? E aí os livros, com certeza, é a forma de registro mais comum, né, na transmissão, principalmente, de conhecimento. De assimilação e, consequentemente, de transferência. Então, se é um conhecimento, eu posso assimilar, eu posso aprender. E eu também posso ensinar, eu posso transmitir, posso transferir para outro, né? Como acontece nas escolas, né? O ambiente escolar é muito propício nesse sentido, né? Tanto de assimilação quanto de transferência. Quantas vezes você aprendeu alguma coisa e um colega seu estava com dificuldade e você foi lá e você explicou com as suas palavras, né? E aí aquele colega entendeu você melhor do que o professor. Né? Então veja que é um ambiente natural, né? As escolas de transferência, de assimilação e transferência de conhecimento. E de uso, tem que usar. Se não usar, não serve para nada. E aí o uso pode acontecer, eu coloquei duas situações ali possíveis, né? Você está fazendo um vestibular, ou você está trabalhando, né, exercendo uma profissão, mas não só isso, tá? O uso do conhecimento, ele é presente em praticamente tudo que nós fazemos no dia a dia. Se você tomar o cuidado de observar tudo que você faz, você vai descobrir na sua observação que tudo que você faz, ele tem uma origem no conhecimento. É alguma coisa que você aprendeu, que você assimilou e continua usando, tá? Bom, pessoal, e aí eu gosto muito de fechar esse assunto, né? Já estamos terminando aqui essa videoaula, apresentando para vocês essa divisão do conhecimento. Ó, o círculo inteiro é o conhecimento. O conhecimento, ele é o todo. O conhecimento não são suas partes. Nós não podemos observar o conhecimento a partir dos fragmentos. O fragmento pode dizer muita coisa do conhecimento. Às vezes até, em algumas situações, ele é fundamental para entender aquele conhecimento. Mas ele não é o todo. O todo, né, ele é completo, ele precisa de todas as suas partes, tá bom? E aí, né, nós já sabemos que esse conhecimento ele pode vir ou da percepção sensorial ou da percepção intuitiva. Ou ele foi percebido pelos nossos sentidos humanos, ou ele foi intuído, ele foi pensado, ele foi raciocinado pela nossa capacidade cognitiva, né? E nós também sabemos que a análise dessa percepção, seja ela intuitiva ou seja sensorial, ela pode nos levar a pensamentos abstratos, a racionalidade, a razão, ou pode aflorar sentimentos, pode aflorar emoções, tá? E aí quando a gente faz a combinação, então, do intuir e do sensorial, né, e da razão e da emoção, nós podemos observar o conhecimento em 4 modalidades de apresentação. 4 formas como ele se apresenta para a humanidade ao longo da sua história. E todas elas são importantes, né? É óbvio que a importância delas também vai ser ponderada pelo uso, né? Conforme eu uso, eu posso estar fazendo bom uso ou mau uso. Mas todas elas são importantes, inclusive para entender a nossa espécie e mais, para entender o que é conhecimento.
Quando eu junto essa capacidade de intuir, de imaginar, né, com os sentimentos, com as emoções, eu começo e registro isso, eu começo a construir a mitologia. Então, nossos ancestrais, quando eles ouviam o trovão, né, aquilo assustava num primeiro momento. Até porque até hoje algumas pessoas ainda se amedrontam quando ouvem um trovão, né? Então dava a sensação de que era alguém bravo, né? E aí eles intuíam que talvez existisse alguém lá nos céus que estava bravo e estava tirando os relâmpagos, né? E causando então aquele barulho do trovão. E aí você começa a construir então toda uma mitologia, né? Os deuses, o que é o terremoto, né? É alguém no interior da Terra muito bravo que começou a agitar, né, as alicerces do planeta. O maremoto é alguém que agitou as águas, né? Assim como às vezes você deve fazer na piscina, né? Quem nunca fez isso na piscina, né? Quer dizer, talvez algumas pessoas não gostem de nadar ou tenham medo de nadar. Mas aqueles que nadam, quantas vezes você já brincou, né, de atirar água no outro, de você ficar fazendo onda com o movimento do braço? E aí as pessoas intuíam, bom, se eu posso fazer isso num rio, né? E se existe um Deus poderoso, maior do que eu, ele pode fazer isso com os oceanos e aí dá origem aos maremotos. Então vejam que é, é, essa linha de raciocínio, né, motivado muito por essas emoções, né, pelo medo, principalmente pelo medo, fez com que se criasse um conhecimento mitológico. E a mitologia explicava algumas coisas. Então que são os raios, né, para os gregos? Que são os raios que caem do céu? É Zeus, né, nervoso, tirando, né, arrancando os cabelos. Né? Ele está muito nervoso e começa a tirar os cabelos no chão, e os cabelos dele eram os raios. Né? Então veja que eram explicações. Aí você vai falar assim, mas a gente sabe que essas explicações elas hoje não significam nada. Né? Você sabe que isso é tudo fantasia. Então, isso é hoje sabido que é fantasia, mas foi a partir disso que se construiu o conhecimento. Porque chegou em algum momento, alguém falou assim, mas será que existe esse tal de Zeus? Será que realmente o cabelo dele, né, a cabeça dele, né, é coberta por fios que nada mais são do que raios? Então alguém começa a questionar, né, o primeiro conhecimento, o conhecimento mitológico, e a partir desse questionamento, ele começa a intuir outras coisas. E ele tenta fugir um pouco do medo, né, que causou talvez aquela primeira explicação, e começa a racionalizar isso. Né? Sair da emoção e ir para a razão para tentar explicar isso. Então veja, a mitologia foi importante. Foi a partir das explicações mitológicas que muitas vezes nós começamos a questioná-las, né? E buscar alternativas de explicação que fossem mais razoáveis, fossem mais aceitáveis e mais verificáveis. Porque ninguém conseguia verificar a existência de Zeus ou de Poseidon, enfim, lá do panteão. Eu estou me referindo à mitologia grega porque ela costuma ser uma mitologia bastante conhecida, né? Mas qualquer mitologia, tá bom? Aí a gente poderia falar de qualquer mitologia, o raciocínio seria bem parecido. Alguém começa a questionar isso e a partir desse questionamento você vai construindo então um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento menos emocional, mais racional, tá bom? Bom, nessa linha de raciocínio, juntando as coisas aqui, né? Juntando a emoção com as sensações, nós vamos ter o conhecimento artístico. E a arte é uma forma muito interessante de expressão do conhecimento. Há coisas que só a arte exprime com a precisão, com a exatidão que aquele conhecimento requer. Então a gente não pode nunca também considerar a arte um conhecimento menor. Ele é tão importante quanto o conhecimento mitológico e quanto os outros dois que eu já vou apresentar. E a arte, então, ela vai ser a manifestação do conhecimento, só que agora, ao invés de ser alguma coisa que eu apenas intuir, né, que eu fiquei ali no pensamento, no raciocínio, na imaginação, porque a imaginação faz parte do intuir. O intuir não é só a precisão matemática, é também o imaginar. Tá? No caso da arte, eu me valho das minhas sensações, no caso, dos sentidos humanos. Eu preciso ver, eu preciso tocar, então eu ia lá e fazia um busto de um general, né? E aí eu estava vendo ali o busto, olha, esse aqui é um dos Césares, né? Lá, que mora em Roma e manda no mundo inteiro. Ou
eu fazia uma pintura, olha, isso aqui é uma paisagem da primavera, olha que bonita é a primavera lá, numa região que eu visitei, né? Era uma forma de você transmitir o conhecimento, olha, é assim, eu visitei Paris e Paris é assim, né? E você apresenta aquela pintura, né, mostrando como é Paris para alguém que nunca foi, né? Ah, professor, então a fotografia é uma arte? É, o cinema é uma arte, né? E tudo aquilo que mexe com os nossos sentidos, né? Com a visão, com a audição, né? O paladar, né? Quando você experimenta, olha, eu vou apresentar para você a culinária japonesa, né? E aí você vai lá, experimenta, tudo isso é conhecimento. E aí, nesse caso, sensorial, né? E que move, que mobiliza emoções, tá bom? Juntando o intuir com a razão, né? Então você fazendo pensamentos sofisticados, complexos, encadeando ideias, imaginando coisas, mas a partir de uma postura mais racional, né? Procurando razões para explicar as coisas, nasce, né? Emerge as explicações filosóficas, o conhecimento filosófico, né? E só faltava então, para completar, a ciência. A ciência ela é racional, mas ela está muito mais baseada naquilo que eu consigo observar. Então eu tenho, é o famoso cético, né? Eu só acredito vendo, eu só acredito tocando, né? Então o cientista ele tem uma característica mais sensorial. Eu preciso da evidência ali aos meus olhos, eu preciso pegar, né? Ou eu me valho, porque aí o ser humano vai desenvolvendo algumas tecnologias que estendem os sentidos humanos. Por exemplo, o microscópio. O microscópio nada mais é do que uma extensão da visão. Eu não consigo ver uma célula, mas eu crio, né, uma tecnologia que permita ampliar a minha capacidade de visão, o microscópio. E aí, com o microscópio, por exemplo, eu descobri as células, né? Então veja que o cientista ele tem muito mais, né, essa coisa de responder, né, ao sensorial, aos sentidos humanos, como uma garantia de que aquilo exista e a partir dessa, por exemplo, a partir ali da visão de uma célula, ele começa a racionalizar o que significa aquela célula, né? E então o cientista tem também aí o seu pedacinho, né, dentro desses quadrantes aí daquilo que a gente vai chamando de conhecimento. Agora, o todo é o conhecimento. Ah, professor, mas até a mitologia é conhecimento, e a gente não pode desprezá-la. Talvez ela não resolva os problemas, como, por exemplo, o conhecimento científico. Né? A gente está aqui no meio da pandemia, quem vai resolver o problema? Vai ser a ciência, né? Por meio, por exemplo, das vacinas. Né? Mas nós não podemos abandonar a ideia da mitologia, porque existe muita coisa que acontece hoje que, sim, foi causado por emoções, e a gente precisa intuir por que essas emoções nos levaram a isso, né? E às vezes alguma explicação mitológica pode ajudar a gente. Fora que muitas vezes vocês devem observar que a mitologia ela vai, por exemplo, promover a arte, né? Quantas e quantas obras artísticas fazem referência a deuses, né, da mitologia, a ideias, né, a histórias fantásticas, né? A mitologia também vai dar origem à filosofia. É justamente pelo questionar da mitologia que a filosofia começa a se manifestar. E a própria ciência. Que história é essa de cabeleira de raios, né? Não, é eletricidade. Mas o que é eletricidade? Ah, são os elétrons. Quer dizer, a mitologia ela foi importante e ela continua sendo, tá? Talvez ela não resolva mais os problemas, mas ela não pode ser desrespeitada, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai continuar numa outra videoaula, até porque essa aqui já ficou um pouquinho mais longa do que o normal, falando sobre competência, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, escrevam no fórum de dúvidas, e quando eu começar a colocar as atividades, né, estejam atentos, né, para a realização delas, e essa semana vai ter uma, tá? Provavelmente na quinta-feira, tá bom? Muito obrigado por hoje, pessoal. Obrigado aqui por essa atenção que vocês deram para mim. E até a próxima.